Vamos seguir por aqui com o nosso vitrine. Chegou o momento de mais entrevista e agora a gente vai falar sobre padrões familiares, viu? Como seria se você fizesse diferente? Bora falar de padrão familiar? Lembrando que não é a mesma coisa que tradição. E a gente já vai falar sobre isso. O que é tradição? O que é honrar pai e mãe, toda essa parte, né? Honrar as memórias, os bons costumes da família é muito bom, é benéfico, inclusive. Mas tratando de padrões, nem sempre eles ajudam no seu crescimento. Então, para a gente entender melhor, bora falar com quem entende muito do assunto, que é a nossa maravilhosa terapeuta, a Márcia Isabel. Tudo bom, Márcia, minha linda? Boa tarde. Bem, Patrícia, que bom estar aqui novamente. Imagina, o prazer é nosso te receber. Conta primeiro pra mim. Falei ali, né? Cuidado porque tem padrões familiares e tem a tradição familiar. Qual que é a diferença? O padrão é aquilo que eu vou seguindo e de uma forma, às vezes, se torna como honrar. Eu honro a minha família na lealdade, fidelidade, eu sigo eles. O outro, ele também, só que a tradição ele não se torna pesado. A tradição, nós culturalmente fizemos assim. Então é uma tradição dançar, é uma tradição cantar, é uma tradição fazer algo, mas é uma coisa leve. O padrão de repetição, ele também é leve, entre aspas, até a pessoa tomar consciência. A partir do momento que ela começa a tomar consciência e ela começa a perceber que aquilo começou a se tornar pesado, ou algo que já não está mais conveniente a ela, onde ela começa a ter uma expansão de consciência e percebe, poxa, aqui eu poderia estar fazendo diferente. Dá alguns exemplos pra gente, Exemplos, Márcia. tá. Por exemplo, se a família tem, vamos pegar bem comum, pressão alta. É bem comum você falar com uma pessoa e dizer, vamos fazer um tratamento, vamos sair desse padrão de repetição de todo mundo da sua família com pressão alta. Alguns vão ter expansão de consciência e vão dizer, tem cura para isso? Dá para melhorar? Dá para sair disso? Quem está com a expansão de consciência. Quem não está, diz, não, a minha família é assim, então vamos todo mundo ficar assim. É o assunto da família, então é normal. Então, padrões de repetição tem que trazer a consciência quando eu observo que eu estou fazendo igual. Por exemplo, todo mundo da minha família tem problemas financeiros, ou pessoas têm com dificuldade de relacionamento, conflitos de pais e filhos. Então, é um padrão que eu sigo, mas se torna pesado. Entendi. Mas, por exemplo, quando a gente fala dessa questão, por exemplo, financeira, né? Por mais que a família tenha seus problemas financeiros, ninguém, em sã consciência, quer também ter problemas financeiros, mas acaba tendo esses problemas financeiros. Isso seria inconsciente, Márcia? Todo padrão de repetição é de uma forma inconsciente. Nós seguimos aquele padrão sem pensar. Simplesmente seguimos porque é normal a nossa família, às vezes, há décadas, fazer o mesmo procedimento. Há gerações seguir o mesmo padrão. Por isso que a observação traz a expansão de consciência e traz a escolha de modificar. Quando eu não tenho todo esse movimento, eu continuo seguindo. Não. Lá em casa todo mundo tem sofrimento nisso. Lá em casa todo mundo tem um teto financeiro. Não vai mais do que esse teto financeiro. Eu gosto de olhar quando falamos do financeiro. Porque qual é o teto da sua família? Entendi. Até onde você vai? Por que não vai mais? Não, já atingimos esse teto, não conseguimos mais. Isso acontece em todos os níveis. Saúde, né? Mais do que isso não tem. Depois disso começa a ficar doentio. Relacionamentos, então todo mundo tem um padrão. E qual é o padrão da sua família? A sua família tem um padrão mais na área financeira, mais no relacionamento, mais no social, profissional. Outro exemplo que você pede também, que eu gosto muito também, que você falou financeiro, todo mundo é CLT. E alguém diz, não, agora eu quero empreender, eu quero quero fazer diferente, eu quero ser autônomo, quero ser empresário. E às vezes não vai ter a permissão, não consegue, porque é o primeiro da família. Olha. Porque todo mundo segue um padrão antigo. Então é bem interessante olhar esses padrões de repetição, que não tem a ver com a tradição, que a tradição é uma coisa leve, gostosa, alegre. Isso, e daí, ainda falando, por exemplo, sobre esses padrões, né, familiar, digamos assim, vai variar, claro, de família para família, mas como que quem está em casa agora nos assistindo, mas consegue identificar qual que é o padrão da família dela? Eu tenho que pegar o quê? Por exemplo, os meus pais, os pais dos meus pais e fazer uma análise, por exemplo, como é que era a finança dos meus avós? Era assim, assim, assim. Dos pais, assim, assim, assim. As minhas, assim, assim, assim. Para você ver esse
padrão propriamente dito? Porque às vezes a pessoa fica naquele campo do pensamento, mas o que é? Como ver, né? Porque não é palpável. E é inconsciente, né? A gente não tem a observação, né? A gente não aprendeu a ter a observação. Então, um dos primeiros movimentos que eu falo sempre é para onde você quer ir. Tá. O que você quer? Eu quero ter um relacionamento saudável. Eu quero passar num concurso. Eu quero estudar. Eu quero ter realização profissional ou ganhar mais financeiramente. Então, primeiramente, o que você quer. A partir daquele momento que eu decidi o que eu quero e observar qual é a área da minha vida que eu quero me destacar um pouco mais nesse exato momento, então, nessa área, você começa a observar padrões do pai, da mãe, dos irmãos mais velhos, é muito importante. Observar um pouquinho mais lateral os tios e tias. Observar os avós, e se souber um pouco mais dos tios avós ou algo assim. Porque aí você começa a perceber que às vezes você está fazendo diferente do seu pai e da sua mãe, mas está aliado a um tio, uma tia que você gosta muito ou que foi excluído da família. Alguém que faz parte deste contexto. Mas por que faz parte? Porque de alguma forma vieram dos avós, né? Nasceram no mesmo lugar. Então, por isso que nem tudo está preso no pai e na mãe, às vezes está na lateralidade. Nossa, eu já... É verdade, né? Porque eu tinha essa visão mais pai, mãe, vô e vó, mas não os tios, né? A família como um todo. E como que faz, então, para, vamos chamar assim, de quebrar esses padrões familiares? Se eles forem ruins, por assim dizer? Eu costumo dizer que não tem o bom e não tem o ruim. Tem padrões que a gente segue de uma forma inconsciente e eu tomo a decisão de começar a fazer diferente. Porque vai ter conflitos, às vezes, internos, né, e externos. Porque quando nós queremos alguma coisa novo, o que os pais ou a família faz? É dizer, não! Não, tá seguro assim, continua assim. Exatamente, tem a tendência de puxar para trás e dizer, não vai, é perigoso, vai que você ganha muito dinheiro e perde, fica triste, entra em depressão. Então a família tem o hábito de puxar e querer proteger. Então a pessoa que toma a decisão, se ela não tem um apoio familiar, ela precisa procurar um apoio, né? Talvez fora, né? Um apoio de um profissional que ajude ela a fazer esse processo e também ter bastante consciência e firmeza naquilo que ela realmente quer. Eu quero isso. Eu tomo a decisão de desbravar o novo. Eu tomo a decisão de querer este novo, porque eu sei que esse novo, ele vai vibrar na família e ele vai ressoar para os descendentes, né? Porque aí começa a quebrar o padrão antigo e começa a abrir um novo padrão. E como fazer isso tudo de forma que não gere, por exemplo, brigas ou desavenças? Porque como você mesmo disse, a pessoa que quer, por exemplo, quebrar um padrão, ela vai vir com algo diferente, novo, muitas vezes inusitado. A família vai tentar puxar, a pessoa segue, aí começa... Porque pode ser que não dê 100% certo, mas que, né, que a pessoa vai tentando também, né? Enfim, e daí começam as brigas, as discussões. Como gerenciar tudo isso? Como gerenciar, né? Toda família é única, então nem sempre vai ter a briga, mas é natural que os mais antigos queiram segurar os mais novos nesse novo. Tá? Então, às vezes, sim, a pessoa ela tem que persistir. Não estou dizendo ir lá e gerar conflito, mas ter a consciência. Peraí, eles não estão tendo a consciência que eu estou. Então, eu tenho a consciência, eu tenho o conhecimento. Então, eu vou me calar um pouco mais. Eu vou me recolher um pouco mais. Não vou entrar de bater de frente e querer provar e querer discutir e querer não sei o quê. Não, eu não vou fazer isso. Simplesmente eu tomo a consciência do que eu quero, por isso que é muito importante saber para onde a pessoa quer ir, né? E dizer, não, eu vou persistir, vou me recolher um pouco mais. E persistir, persistir. Porque essa persistência realmente vai trazer o novo, e aí os mais antigos vão dizer, não é que deu certo? Não é que realmente funciona isso? E aí começa a liberação para os demais do sistema também seguir esse comportamento. Entendi. Então, assim, sempre você que tem mais conhecimento se recolhe um pouco. Não queira enfrentar, brigar, até porque não vale a pena, sabe? Vai gerar conflitos sem necessidade. Vá fazendo as suas necessidades, seus movimentos, né? Entrando em congruência com o que você quer,
vai estudando, não sei o que a pessoa quer, né? Mas vai seguindo o seu movimento lá no fundo da sua alma. E Márcia, por que muitas pessoas, eu vejo assim que você bateu bem na tecla do, você tem que saber onde você quer chegar, você tem que saber para onde você está indo. Muitas pessoas não sabem para onde elas estão indo ou o que elas querem? Muitos. É. Eu tenho uma analogia que eu uso há muito tempo com os meus alunos e eu falo assim, alguém que tá com aquela confusão, aquela perturbação dentro dela, ela quer algo novo, né? É normal. Então, ela quer dizer, opa, eu quero sair desse antigo padrão. Então, por exemplo, minha família tem o teto financeiro e eu tô olhando e vendo que os vizinhos estão indo mais do que o teto. Então, eu também quero estar mais do que isso. Então, eu começo a fazer o movimento. Então, eu preciso fazer a persistência, eu preciso fazer um movimento, trazer a coerência dentro de mim e seguir naquele padrão que eu quero. Então, é como se você estivesse numa mata. Essa é a analogia. Como se você estivesse numa mata. Todos da minha família já caminharam aqui e fizeram um trilho. Tem um trilho. Esse trilho está aberto, está fácil. Agora, quando eu quero algo novo, eu vou ter que trilhar. E eu não sei onde vai dar esse trilho, porque ninguém percorreu ele. Eu vou estar lá com um facão, quem conhece mate, né? Com a foice lá, fazendo o meu trilho. E aí é inseguro para mim, porque eu também não sei onde vai dar. Mas eu tenho que persistir se eu quero. Porque a tendência é o quê? Nossa, tá pesado. Nossa, eu tô cansativo, né? Pegar aquilo lá, fazer, cortar o cipó, cortar a mata. E aí eu faço o quê? Eu volto e vou lá no antigo padrão, que é mais conhecido, a trilha tá aberta. Então, abrir um novo trilho, sempre falo, é persistir, é dizer, eu quero isso, realmente eu quero, e eu vou fazer esse movimento. Tá, e esse movimento, esse persistir, esse ir pra gente finalizar com chave de ouro, é para qualquer idade? Porque as pessoas podem, talvez em casa, tá agora assim, tá, então para quem é jovem, né, beleza, você ir num trilho diferente, você desbravar para cá, mas quem já viveu nesse padrão, sei lá, 30, 40, 50 anos, e daí agora tá vendo essa entrevista e fala assim, ó, talvez eu quero quebrar esse padrão, e agora? Ai, que ótimo. Não tem idade. Não tem. Porque você tem que sempre pensar assim, às vezes eu não sou pai, não sou mãe, mas eu tenho sobrinhos. E todo movimento que acontece, esse movimento, ele gera um outro movimento para os demais. Então, se eu fiz um novo movimento na família, esse novo movimento, por menos que seja, que você acha que menos que seja, desde que seja novo, ele vai ressoar para alguém no sistema e alguém vai tomar aquela frequência e ela vai dar continuidade, em algum momento ela já tem um pouco mais de força. Então, pensa assim, o pouco é melhor que nada. Então, você fazer um movimento, alguém vai tomar mais um pouco, e aquele trilho vai acontecendo. É como se eu fosse fazer um começo de um trilho e o outro mais um pouco, e mais um pouco, e assim o trilho começa a ficar expansivo também. Maravilha, perfeito. Então, vamos lá, né? Fazer novos trilhos nas nossas vidas. Exatamente. Márcia, minha linda, obrigada pela presença. Obrigada a vocês. Passa seu Instagram, o pessoal te seguir, ou se tiver alguma dúvida sobre o tema, também entre em contato. Com certeza. Constelação Márcia Isabel. Perfeito. Excelente resto de semana para ti e até a próxima. Para ti também. Obrigada. Imagina.